e 17. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco aqui na dependência do Teu Espírito Santo e eu peço, Senhor, que fale conosco através desta palavra. E o Senhor venha trazendo, Pai, uma palavra de edificação, de exortação e de fortalecimento para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre o impacto do Evangelho nas nossas vidas, né? O impacto, qual o impacto do Evangelho na vida do crente, na minha vida, na sua vida, que impacto que o Evangelho causa. Então, isso é muito importante. Havia um homem que estava pregando justamente sobre o milagre de Jesus em Caná da Galileia, falando que Jesus havia transformado água em vinho. E ali um homem se levantou no meio da multidão e falou: não acredito no que você está dizendo, você está falando mentira, eu quero que você me prove que Jesus transformou água em vinho. Ele falou: eu vou provar para você agora, porque na minha casa ele transformou cachaça em pão. Eu era um alcoólatra, eu gastava meu dinheiro com bebida, meu dinheiro era só nos vícios. Eu não alimentava a minha família, não tinha responsabilidade nenhuma com a minha família. Mas no dia em que eu encontrei com Jesus, que ele me transformou, aquele dinheiro que eu gastava com bebida, eu passei a comprar comida para dentro da minha casa, comprar pão, comprar leite. Então Jesus me transformou e ele transforma. E aí um camarada teve que ficar de murchinho, né? Então por quê? Porque o impacto que o Evangelho causou na vida daquele homem. E também ele causa impacto nas nossas vidas. Qual o impacto que o Evangelho tem causado na minha vida e na sua vida? Em primeiro lugar, nós encontramos que o Evangelho, o impacto que o Evangelho traz, é transformação de vida. Transformação. Não tem uma pessoa que tenha tido uma experiência com Deus, que não experimente uma transformação de vida. Se você está na igreja, mas ainda não experimentou uma transformação de vida, porque você está apenas sendo uma pessoa religiosa, você ainda não teve um encontro real com Cristo. Mas na hora que você tiver um encontro real com Cristo, vai haver uma transformação de vida e uma transformação visível. Amém? No capítulo 2 de Atos, versículo 37 e 38, quando Pedro se levantou no meio da multidão e começou a pregar, aquele povo foi impactado com aquela palavra. E eles disseram: o que fazemos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados em nome do Senhor. E naquele mesmo momento, quase 3.000 pessoas foram batizadas, entregando sua vida a Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 19, no versículo 20, eu acho muito interessante esse texto. Aliás, toda a Bíblia é interessante, é maravilhosa. Quando você lê, você cresce, você amadurece. Cada vez que você lê, você aprende coisa nova. Mas no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, no versículo 20, diz assim o texto. É o versículo 19 e o 20. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros,
os queimaram diante de todos, calculados os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então havia ali os livros de magia, de mágica, que aquele povo utilizava. Eles trouxeram tudo e queimaram em praça pública, né? Porque é uma prova de mudança, de transformação, de que entregou a sua vida a Cristo. Não é querendo ser melhor do que ninguém, mas no dia que eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos de idade, quando eu entreguei minha vida a Cristo. E quando eu cheguei em casa, eu peguei um monte de revista pornográfica que eu tinha debaixo dos colchões, tudo, saí juntando tudo que era porcaria, fiz uma coisa dessa altura e toquei fogo lá no quintal da minha casa. Aí me olhou assim, que é isso? Agora eu sou um crente, mas não sei o que. Eu aceitei Jesus para valer, com vontade mesmo. O Evangelho, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é impactado. Alguma coisa tem que acontecer nas nossas vidas. Então nós vemos aqui a transformação de vida. É o arrependimento, que é uma mudança de atitude, mudança de direção. Eu estava indo por aqui, mas a palavra de Deus diz que é para eu ir por ali, então eu vou voltar. É a metanoia, mudar de mente, mudar de pensamento. Eu agora sou de Cristo, eu agora vou pensar conforme a palavra de Cristo. A transformação vem um desejo de obedecer a palavra. Você quer conhecer. Conhecer, você quando tem uma experiência com Jesus, a primeira coisa que você quer é ler a Bíblia toda. Eu li a Bíblia em 3 meses quando eu aceitei Jesus. 3 meses eu li a Bíblia toda. Eu andava com a Bíblia, eu me lembro que eu comprei uma Bíblia grande, assim, bem grande. Andava debaixo do braço, para mostrar para todo mundo que eu era crente, né? E também o abandono de velhas práticas. A palavra de Deus diz que quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. E aqui nós vimos que aquelas pessoas pegaram todo o seu material de magia e jogaram na fogueira, tocaram fogo naquilo ali, né? Então a transformação, e foi pública, todas as pessoas viram aquilo acontecendo. Em segundo lugar, nós vemos que há uma mudança de atitude em relação à palavra e à oração. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz: desejai ardentemente como criança recém-nascida o leite da palavra de Deus. Há um desejo de se alimentar da palavra, é como uma criança. A criança fica procurando o peito da mãe e assim começa a chorar já procurando o peito, às vezes não deixa a mãe dormir, e ela sabe, quando estava com o bebê aí, mamando ainda, ficava numa agonia terrível, né? Não deixava ela quieta. Então a criança quer mamar. E quando nós encontramos com Jesus, nós queremos nos alimentar, nós queremos o leite da palavra. Eu quero conhecer. Nós estamos cheios de pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem nem a doutrina elementar da palavra de Deus. Pergunta se ele é salvo, não sei. Que crente é você que não sabe se é salvo? Tantos anos dentro da igreja e não sabe se é salvo? Se a palavra de Deus fala claramente que, mas eu não posso saber. Pode sim. A palavra de Deus diz, preste bem atenção, quantos aqui entregaram sua vida a Jesus de verdade, de coração? Foi de verdade o que você fez. Você não fez para agradar ninguém. Você fez isso de verdade? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu o seu Filho. Que Deus nos deu a vida eterna. Aliás, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus. Olha, Deus deu que tipo de vida? Vida eterna. Vida eterna é o quê? É a salvação. Essa vida está em quem? Em Jesus. Aí ele prossegue dizendo: quem tem o Filho tem que tipo de vida? Eterna. Você tem Jesus? Então você tem a vida eterna. Mas eu ainda não estou perfeito. Ninguém está.
Eu ainda não estou pronto. Ninguém está. Ninguém está pronto, irmão. Essa visão de que o pastor, o obreiro, o irmão é um santo que tem que botar no pedestal e essa pessoa não erra. É ilusão. É ilusão. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Nós pecamos fazendo coisas e nós pecamos deixando de fazer. Porque a palavra de Deus diz: se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Acabou. Você está sabendo que é para fazer o bem e você deixa de fazer o bem, está pecando. Então, todos nós pecamos, desde a hora que abrimos os olhos até que nós vamos dormir à noite. Né? Às vezes, um arranhão com a esposa, com o marido, com o filho, né? Agrediu a criança de mau jeito. Alguma coisa, um pensamento que o diabo joga na cabeça da gente, né? Um olhar torto que o homem faz com a mulher que não é esposa dele, um olhar torto que a mulher também faz com o homem que não é marido dela. Então, tudo isso acontece. Isso tudo é pecado. A gente pensa que pecado é só ir para a cama, fazer sexo, ou botar uma arma e roubar o outro. Não. Pecados são várias coisas. E nós temos aquela visão, é pecado capital, pecado venial. Não existe pecado capital nem pecado venial. Tudo é pecado e é do mesmo tamanho. Lá o pessoal fala dos homossexuais, que o gay vai para o inferno, vai para o inferno. Lá na Bíblia, onde está dizendo que o homossexual, o afeminado, não herdará o reino de Deus, está falando também que o avarento não herdará o reino de Deus. O que é o avarento? É a pessoa que tem amor ao dinheiro. E às vezes ele está tão apegado ao dinheiro que ele não ajuda ninguém. Ele não oferta. Não vou dizimar não, porque o dinheiro vai fazer falta. Eu não vou ofertar não, porque o dinheiro vai fazer falta. Eu estou vendo meu irmão passando fome do meu lado. Eu não vou ajudar não. Vai fazer falta. Isso é avareza, isso é apego ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. A Bíblia chama de avareza. Está no mesmo pacote. O fofoqueiro está no mesmo pacote. E tem tanto crente fofoqueiro. Graças a Deus aqui nós somos uma igreja liberta, que a gente não vê coisinha por aqui, panelinha. Mas eu já congreguei igreja grande que tinha as panelinhas mesmo, divisão dentro da igreja, fofoquinha. Os irmãos iam para o centro de oração, depois do centro de oração ficava um grupinho ali, outro grupinho ali. Tu visse, menino, o sapato da fulana e aquele batom. Será que o pastor viu ela de batom? Tá entendendo? É pecado. Mas fica criticando. Às vezes é mais fácil eu condenar uma pessoa que não pratica o mesmo pecado que o meu. Pratica outro pecado, porque eu quero fugir do meu, eu quero cobrir o meu pecado. Então eu acuso, eu vejo o pecado dos outros. Então o pecado não tem tamanho, não tem dimensão, tem consequência. A diferença do pecado está na consequência que você vai colher, porque quem planta, colhe. Você pode escolher o que vai plantar, mas a colheita você não pode escolher, não. Não tem como. Se você plantou milho, você vai colher milho. Então, se você fez uma péssima plantação, prepare-se para a péssima colheita, porque ela vai vir. Cedo ou mais tarde ela vai vir. Né? Então, nós precisamos estar atentos. Desejar a palavra. Amar a palavra de Deus. João capítulo 5:39, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Está vendo? Nós erramos, porque nós não estudamos a palavra. Porque quando nós estudamos a palavra, ela vai nos apontar para Jesus. Ela vai mostrar quem é Jesus, o que ele tem poder de fazer nas nossas vidas. Né? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, ele diz: e estavam todos os dias unânimes na comunhão, na oração, na doutrina, que é o ensino da palavra, e também a oração. Atos capítulo 4, versículo 31, fala que a igreja estava reunida orando. E quando eles oraram, estremeceu o lugar onde eles estavam.
A oração. A oração tem poder. E no capítulo 12 de Atos, versículo 12, fala que eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe de Marcos. Quando Pedro estava na prisão, eles estavam orando para que Pedro fosse liberto da prisão. A igreja estava orando, as reuniões de oração nos lares, nas casas, e estavam ali. Quando Pedro, o anjo foi lá, tirou Pedro da prisão, e ele chegou lá e bateu na porta, e o pessoal nem conseguiu acreditar. Eles estavam orando para ele ser liberto, e quando ele foi liberto, eles nem acreditavam que era ele que estava ali. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente ora por uma bênção, e quando a bênção chega, a gente fica sem querer acreditar que aquilo é para nós, né? Mas se você está orando, se prepare que você vai colher. Então essa mudança de atitude vai provocar em nós um desejo ardente pelo estudo da palavra. Eu não vou ler versículo para jogar para os outros. Eu vou ler versículo para mim, para o meu crescimento espiritual. Desejo de praticar o que ouve. Eu não quero ser só ouvinte da palavra, eu quero ser praticante, né? Desejo em orar com os irmãos. Tem gente que foge da oração, né? Irmão, vamos orar. Eu tenho não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Então foge da oração. E aí buscar o desejo de orar. Desejo de orar em prol dos novos convertidos para que possamos ganhar mais vidas para Jesus, conforme eles disseram lá em Atos 4, né? Dai-nos com intrepidez para que preguemos, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra com intrepidez. Às vezes as pessoas querem orar por carro, querem orar por casa, querem orar por cura. Não é pecado. Não, você pode orar sim. Você pode orar para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para ter sua saúde. Mas quantas vezes você ora, Senhor, dá-me almas? Jonathan Zé de Vargas disse, Senhor, dá-me alma ou tira a minha. Ou o Senhor me dá alma, ou o Senhor tira a minha, leva para perto de ti. Porque eu não sei viver sem ganhar almas para ti. O evangelista dele muito, um homem gordão, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. O homem pregou e levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Por quê? Compromisso com Deus, vida com Deus. Ele colocou no coração que ele não dormia enquanto ele não ganhasse uma alma para Jesus. Ele tinha que ganhar pelo menos uma alma para Jesus por dia. E um dia ele deitado, estava chovendo, já ele lembrou que não tinha naquele dia ganho nenhuma alma. Ele se levantou e saiu pelas ruas, lá em Boston, nos Estados Unidos, uma chuva terrível. E lá vai ele com o guarda-chuva, com a capa. Aí ele viu de longe que tinha um cidadão. Ele começou a seguir aquele cidadão. Aí o camarada viu que estava sendo seguido, apressou os passos, ele apressou também. O cara correu, ele correu também. Quando o cara correu, chegou no portão. Aí ele falou, olhou assim assustado. Ele falou, queria dizer para você que Jesus ama você. Você já conhece Jesus como seu Salvador. E ali o homem foi tão impactado que entregou a vida para Jesus. Aí ele voltou para casa e foi dormir tranquilo, porque já tinha cumprido com o propósito que ele tinha colocado no coração. O Otmani fala que se nós pregarmos a todas as pessoas que nós temos contato durante o dia, nós vamos evangelizar no mínimo 20 pessoas. E se nós evangelizarmos 20 pessoas, no mínimo uma vai entregar a vida para Jesus. É que a gente esquece dessas coisas. A gente deixa essas coisas de lado. A gente deixa que o Espírito Santo faça, mas a gente não quer contribuir, não quer colaborar, né? Então, desejo orar para que haja convertido. Desejo em participar das reuniões de oração. Eu vou desejar. Eu quero estar orando. Onde é que tem uma reunião de oração? Vamos orar. Eu preciso falar com Deus. E orar individualmente também, né? Terceiro, nós vimos, obtém respostas em suas orações. Um crente que sofre o impacto do encontro com Jesus, ele é uma pessoa que tem a sua oração respondida. Lá em Isaías 59, versículo 1 e 2,
Ele diz, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o ouvido do Senhor agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões causam separação entre vós e o vosso Deus. Deus quer abençoar. Deus quer responder a tua oração. Mas o pecado é uma barreira entre mim e Deus. Eu tenho que resolver o problema do pecado. Eu, quando vou orar, eu digo, Senhor, mostra qual é o pecado que eu ainda não confessei. Se eu fiz alguma coisa que eu ainda não confessei a ti. Depois que ele me mostra que eu confesso, me quebranto, aí agora eu começo a pedir, falar com ele. Aí eu rasgo o meu coração. Uma certa vez uma senhora chegou para um pastor e falou assim, pastor, tem 2 filhas adolescentes, me dá um trabalho. Eu oro por ela, mas eu não vejo mudança. Aí o pastor falou assim, eu não vi nenhuma lágrima nos seus olhos. Não é orar aleatoriamente, é orar mesmo com gemor, gemer mesmo, com peso de oração. E quando a gente ora com peso de oração, nós choramos. Esses crentes choram tanto, na presença de Deus. A oração está sendo arrancada lá de dentro. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele pega numa taça nossas orações e apresenta diante do Senhor. As nossas lágrimas vão ser colhidas e levadas na presença de Deus. Não se esqueça disso, não se desespere. O seu choro está chegando na presença de Deus. A sua lágrima está chegando na presença de Deus. E Ele vai devolver com bênção sobre sua vida. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem chorado? Você tem chorado na presença de Deus? Chorado sozinho, às vezes, na sua cama? Às vezes, sem ninguém perto de você, você chora, às vezes você está rindo, brincando, tudo, mas na hora que você está só, cai a real, aí você começa a chorar na presença de Deus. E eu quero dizer para você, esse é o melhor momento, porque é aí onde vai vir a resposta daquilo que você está pedindo a Deus. Amém? Salmo 66, versículo 18. O salmista diz assim, se eu no coração contemplar iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Por isso que eu falei, tem que limpar o coração antes de você pedir. Senhor, o que tem aqui? Tem orgulho, tem vaidade, tem soberba. Mostra, eu quero me livrar dessas coisas. E eu quero orar, eu quero falar contigo. Quando você se limpa, meu irmão, se derrama, você se quebranta na presença de Deus, aí a bênção vem sobre você como chuva. Ela vem como chuva e vai vir em nome de Jesus. Quem estiver passando por luta aqui, quem estiver chorando na presença de Deus, se prepare, porque vai vir uma tempestade de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Não fique flertando com o pecado. Saia fora. Em quarto lugar, poder para testemunhar e desejo em cumprir a grande comissão. Atos 1, versículo 8, ele diz, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você vai receber poder para testemunhar de Jesus. O impacto que vai vir na sua vida. Eu me lembro que eu aceitei Jesus com 18 anos, eu estou com 20 agora, né? Aceitei Jesus com 18 anos, até hoje queima no meu coração, até hoje queima no meu coração esse desejo por almas. Eu vou dizer para vocês, mais uma vez, já falei isso, eu não me preocupo com números, eu me preocupo com vidas salvas. Porque tem muita gente preocupada com o número, porque muita gente, às vezes, visando até o bolso da pessoa. Tem gente que fala, vou montar a igreja que eu vou ficar rico. Eu digo, eu nunca fiquei rico como pastor, até hoje. E nem pretendo, não é o meu desejo. Eu trabalho, vivo meu sustento, minha esposa também trabalha, nós investimos na obra, mas eu tenho um peso no meu coração, na minha alma. Vidas
vidas, pessoas, para servirem a Jesus. Estamos aí, a gente bota o carro à disposição, vai buscar, vai levar, não tem problema. Eu quero ver vidas salvas, que tenham experiência com Deus, não só para fazer número aqui, fazer ninguém ficar cheia, a vaidade, né? Eu quero que seja cheia, mas cheia de salvas, pessoas salvas. Amém? E por último, terá uma vida vitoriosa. Romanos capítulo 6 e versículo 14, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que maravilha! Eu peco, você peca, mas nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado, nós somos escravos de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Às vezes nós pecamos uma coisa assim, meu Deus, eu pisei na bola, o Senhor me perdoa. Mas chega um momento que aquele pecado já nem existe mais na minha vida, aquilo ali eu nem faço mais. A vida não é, você não vai mudar hoje. Ah, aceitei Jesus hoje eu já tomei um banho de santidade e virei anjo. Não, tem gente que pensa isso. Aceitou Jesus hoje, tomou um banho de santidade, recebeu uma vestimenta de anjo e agora está lá voando, os anjinhos. Não, nada disso. Agora é que a coisa aperta mesmo, porque você quer servir a Jesus e o diabo quer derrubar você. E ele vai procurar fazer de tudo para te derrubar. E ele vai procurar fazer você pecar. Ah, eu pequei, não tem mais jeito, não vou mais voltar. Não, pecou, meu irmão, se arrependa, confessa o teu pecado. E não larga Jesus. Diz, eu não largo Jesus. Porque o diabo quer que você tenha uma mente religiosa. A mente religiosa é assim: eu pequei, não tem mais jeito para mim. Eu não presto, eu realmente não sou filho de Deus, eu estou na igreja, eu sou um estorvo, eu sou um engano, eu pequei. Não, não. Você pecou, mas você não tem mais prazer em ter pecado. A pessoa que nasceu de novo, ele quando peca, ele fica triste. Ele não é que nem o ímpio que peca e... Eita, hoje foi bagaceira, eu fui para bagaceira, hoje foi, amanhã vai ser pior. Não, o crente não, o crente quando ele faz uma burrice, ele diz, Deus, eu fiz isso, me perdoa, não devia ter feito, eu falei isso, eu agi dessa maneira. Isso é o Espírito Santo na vida da gente. E eu fico preocupado quando um crente não sente mais o Espírito Santo mostrando para ele que ele pecou. Amém? Então, que nós possamos tomar posse nas nossas vidas, de que nós agora temos uma vida vitoriosa e o pecado não tem domínio nenhum sobre mim, nem sobre você. O poder do pecado foi quebrado sobre as nossas vidas. Você não peca aleatoriamente, assim, parece que não fez nada. Não, você quando peca, você sente que fez. E você fica triste porque fez. Isso é um sinal de que você é um filho de Deus. Quando você não é filho de Deus, também aí você peca, você mente, você trapaceia. Trapaceia aquele besta, aquele otário, caiu na minha. Isso aí é atitude de quem não tem Jesus. Mas quando você tem Jesus, você trapaceia. Oh, meu Deus, eu fiz isso, eu não acredito. Eu ainda estou nesse nível de trapaça, eu não saí disso ainda. Jesus me liberta. Então é atitude diferente. Vamos ficar de pé. E lembre-se, se Jesus deu poder na sua vida sobre o pecado, você tem poder sobre as doenças, você tem poder para declarar, para profetizar na sua casa a sua vitória, você tem poder para expulsar o diabo, mandar o demônio sair das suas finanças, do seu relacionamento, da sua casa, de qualquer lugar que você vê que ele está agindo. Você tem poder, você tem autoridade em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos
E pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê graça, força, sabedoria, que nós possamos abrir nossos corações e deixar com que a Tua palavra, com que o Evangelho traga impacto nas nossas vidas. Deixar com que o Evangelho transforme nossas vidas. É o que eu te peço nesta manhã. Abençoa cada um dos teus filhos. Despede-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.